Boa noite, estamos aqui começando mais uma live. Vou convidar o meu amigo Diogo, o Marketing do Bisturi. E aí, Diogo, como é que Felipe, você tudo tá? bem? Tudo bom? Deixa eu virar a câmera aqui. Opa, Maravilha. vamos E lá. aí, tudo bem? Tudo bem? Nossa, tudo ótimo. Eu vou, pelo meio das dúvidas, eu vou convidar o Alexandre também. Eu não sei se ele está no aeroporto, se ele vai conseguir entrar com a Maravilha. gente, mas fica aí o convite. Maravilha. Muito E obrigado, aí, Diogo. Você sabe que nós aqui da Chapa 2 estamos empenhados em entender os fenômenos da cirurgia plástica para tentar trazer para o associado parte desse sucesso que eu vi que as pessoas obtiveram quando seguiram a mentoria de ninguém menos do que esse cara que está aí falando com vocês. Você simplesmente transformou a vida de cirurgiões de uma maneira exponencial. Estou muito impressionado. Thiago Cavalcante com R24, o Ícaro Samuel, que está vindo para São Paulo com uma clínica poderosa, incrível. O Adel com a Maminiele, a Cíntia Rios e tantos outros. Eu encontrei, eu não estou lembrando o nome dele agora, um cirurgião de Recife também. Ele falou, cara, mudou minha vida. Eu falei, mas o que que mudou? Eu falei, não, comecei a fazer tudo que o Diogo falou. E aí eu reajustei os meus valores. Ele me falou a história da Ferrari. Ele falou para mim assim, escuta, quanto custa uma Ferrari em São Paulo? 2 milhões. E em Recife? Ué, 2 milhões. Então como que você acha que a sua cirurgia vai valer menos aqui do que lá? A preciosidade é a mesma. E eu falei, e aí, deu certo? Deu certo, deu muito certo, eu não paro de crescer. Então, o que que eu acho que seduz todo mundo, Diogo, primeiro, essa forma que você encontrou de educar os médicos nesse novo formato da mídia social. E a gente, como instituição, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, quer aprender uma forma de trazer isso para a instituição também, sabe? Além de você continuar bombando a carreira de vários colegas, a gente falou, bom, mas a sociedade está com uma imagem super apagada, está com uma marca que ninguém segue, ninguém mais tem orgulho, então ninguém melhor para a gente conversar do que com o Diogo, que ele pode dar vários caminhos para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, eu queria ouvir um pouco da sua história. Eu posso imaginar a empolgação de você enxergar essas pessoas que você transformou, sabe? Isso aí é um prazer incrível que você deve ter. E como que você chegou nisso? Porque você me contou um pouco da sua história e a coisa mesmo, a virada, pelo que eu entendi, foi do Instagram para frente. Conta para nós, Diogo. Perfeito, Felipe. Prazer estar aqui com você. Eu espero que essa live acrescente bastante aí para o pessoal, né? Obrigado pela entrada aí, uma entrada bombástica. Não sei se eu sou tudo isso não, mas obrigado pelas palavras que você trouxe aqui para o pessoal. Então, Felipe, vamos lá. Minha trajetória é muito ligada a esse marketing mesmo médico, né? E eu fui nichando cada vez mais para cirurgia plástica ao longo do tempo. Comecei lá em 2005, botando a mão na massa, fazendo site, fazendo identidade visual, fazendo todo esse processo, né? Que às vezes vocês precisam de alguém que ajude internamente. Eu fazia isso para alguns cirurgiões plásticos e para outras especialidades, até que eu percebi que a cirurgia plástica é a especialidade mais marketing independente, né? Então, a especialidade que geralmente a gente não usa convênio, né? Que tem um preço altíssimo e que o doutor fica, às vezes, sem saber o que fazer porque as coisas mudaram, né? Antigamente era outro cenário, né? O que os professores de faculdade falam para os meus mentorados, até recentemente que saem de faculdade, abre o seu consultório, daqui a 5, 6 anos você vai começar a ter seus pacientes. Só que a realidade mudou, não é mais assim, né? Antigamente, viu um estudo recentemente que os filhos hoje não têm uma renda tão grande quanto os pais, porque o mercado está muito cheio, né? Apesar de a gente não ter Uhum. tantos cirurgiões plásticos no mundo, o mercado mudou e a gente precisa fazer alguma coisa para
acelerar a carreira, para entrar de frente. Então, meu mercado sempre foi esse, da cirurgia plástica. Em 2019, eu abri um Instagram, né, para botar o meu conhecimento para fora. Por quê? O que eu percebia, Felipe? E é uma coisa interessante. Isso tem um paralelo até com o próprio cirurgião plástico. Eu tinha um conhecimento muito grande desses anos acumulados de botar a mão na massa, de fazer coisas diferenciadas para cirurgiões plásticos, só que eu não era valorizado pelos meus próprios clientes. Eu não tinha autoridade Entendi. junto a ele. Eu tinha muito conhecimento e pouca autoridade. Mas por que eu não tinha essa autoridade junto a eles? Por causa que eu não botava isso para fora. Eu não tinha um lugar onde eu falasse o que eu sabia. Então, Entendi. eu resolvi abrir um Instagram para poder fazer isso acontecer, né? E assim, é muito paralelo de vocês, né? Às vezes tem grandes cirurgiões plásticos fazem cirurgias fantásticas, mas as pessoas não sabem, né? As pessoas Exato. não têm a mínima ideia. Se você não bota isso para fora, e o lugar melhor hoje é a rede social, ninguém vai saber. E aí eu Não, isso resolvi é abrir incrível esse Instagram. porque é um conflito de gerações, né? Porque as gerações que, como eu, que esperaram 30 anos para acontecer, a gente está sendo completamente atropelado por esses jovens que são tão bons quanto nós e que encontraram toda essa ferramenta que turbinou a carreira deles. Então, nós estamos correndo atrás para entender todo esse processo e mais uma vez, pessoas assim, capazes como você, que estão transformando esse mercado. Inclusive, você falou de valores, cirurgia, isso também é uma transformação que a gente tem que agradecer a você, porque É, houve um reequilíbrio dos valores a partir dessa lógica da autoridade, do respeito, da divulgação. exatamente, é. 3 anos para cá, a cirurgia plástica mudou de patamar, né? 3 vezes o valor que se cobrava antigamente, então foi uma mudança grande, não só por mim, mas pelos próprios colegas, né? Estava até refletindo sobre isso antes da live, né? E essa mudança aconteceu um pouco por mim, um pouco por causa de outros colegas Claro, também, claro, não, é principalmente todo um movimento, né? colegas, Não é exclusivo é, de uma única pessoa. sim, um movimento completo, que inclusive envolve boa parte de colegas como esses mentorados, alguns desses que eu citei, e Uhum, outros que perceberam a importância do marketing e às vezes eram criticados porque às vezes soltavam alguma coisa de resultado e acabaram que os uhum. próprios colegas viam isso, poxa, que cara qualificado, que cara bom e tal, e procuravam eles, e os cursos juntaram vocês de forma muito presente, né? Acho que é um movimento que passou meio que ao lado da SBCP e que ela não percebeu que esse movimento estava acontecendo, que acabou mudando muito a cirurgia plástica, né? Eu acho assim, sabe, Diogo, não dá para a instituição ser tão ágil. É difícil Sim, mesmo, porque sim. é uma instituição que demora para responder. Eu vejo, às vezes, quando a gente fala com empresas maiores, tem um delay das decisões e também faz parte do papel da instituição ter um pouco mais de calma para refletir até onde vai o movimento, para também não tomar um passo errado. Sim. Agora, vocês vieram com tudo. E aonde que você aprendeu tudo isso? Como que surgiu essa lógica toda, os gatilhos mentais, o funil de venda? Você pode contar um pouco disso? Sim, então. Isso veio muito da minha experiência no passado. Tem uma coisa que eu ficava louco de não expor, não poder expor, porque eu trabalhava como designer, como publicitário, Aham, e eu fiz uma vez uma revista orçamento para um cliente meu. Né? E, aham, normalmente a tradição é um papel, sempre foi um papel e um preço escrito, depois a pastinha portfólio com um papel dentro, né? Esse era o nosso orçamento. Aí eu tive uma ideia de fazer um orçamento para um doutor numa revista, uma apresentação, como toda empresa tem um portfólio, né? A gente fez, foi um sucesso. Ele me respondeu assim, Felipe, Diogo, eu depois fiz uma pergunta para ele, quando ele imprimiu, botou isso para frente, né? Ele falou aham. assim, Diogo, a paciente vê a revista e fecha o procedimento na hora, só pela revista, Nossa. né? Que é uma apresentação simples do Aham. doutor com orçamento no final. Então, assim, eu tinha isso na mão, mas eu não tinha como expressar. Então, eu falei, cara, eu tenho muito conhecimento na área, tenho muita coisa para falar, eu vou botar esse Instagram para frente. É o paralelo que eu acho perfeito, né? Vocês têm isso também, tanto conhecimento quanto, só que dentro da cirurgia plástica, quando vocês botam para fora, vocês geram essa autoridade. Isso só era possível antigamente através de quê? Ou da televisão, né? É, Onde algum médico ia em algum programa ou participava, exato. isso dava autoridade e ele se destacava,
ou um livro publicado por ele que fosse mais aberto, de assunto mais aberto, que a população gostasse, ou alguém que tivesse um acesso à imprensa mais fácil, ou palestra, ou um grande reconhecimento como da própria sociedade que fosse lá dar entrevista. Então, assim, isso era muito restrito, né? E hoje o marketing possibilitou esse celular para onde a gente está conversando, possibilitou uma abertura, né? Onde todo mundo é igual. E uma coisa que você falou que me chamou a atenção foi de que se a gente não agir, né? Se o cirurgião plástico, às vezes aquele mais renitente com o marketing, com a exposição, não agir, tem duas coisas que eu estava pensando antes da live. Tem duas coisas que ele perde. Ele perde a própria indicação, porque o que acontece, Felipe? Né? Todo mundo está com o celular na mão. Antigamente as pessoas não tinham essa via com um cirurgião plástico, com um conteúdo de cirurgia plástica. Isso não chegava nela através do tráfego ou do Instagram. Né? Então hoje, a pessoa, o colega mais antenado, que trabalha melhor o marketing, ele entra na casa da pessoa que poderia ser a indicação do outro cirurgião. Né? É uma loucura. Ele segue, acompanha e faz uma cirurgia. Então, nem o boca a boca da indicação daqui a pouquinho vai estar mais naquele pique. Já não está, inclusive. Né? Não está. Inclusive, eu acho tão interessante isso, porque deu um poder para o jovem que nunca houve antes. Então, é muito interessante, porque é um fenômeno geracional. Eu, que estou indo para os 60 anos, o ano que vem, o que acontece? Eu estava naquela, como se diz, tranquilidade de ter construído a carreira, de ter as indicações, falei, não, agora eu cheguei até aqui, vamos em frente. Aí o que aconteceu? Há uns 3 ou 4 anos, eu atendi uma paciente, ela fez a consulta, me adorou, voltou para casa, sumiu. Aí, passaram-se 2 meses, eu recebi um telefonema dela, não, quer operar imediatamente e tudo. Eu falei, bom, vou operar, criar aquele vínculo e tudo, e perguntar o que aconteceu. E aí eu falei, olha, eu vi que aconteceu alguma coisa. Ela falou, doutor, foi o seguinte, eu tinha uma boa indicação do senhor. Adorei a consulta, o preço estava legal, estava tudo certo. Eu cheguei em casa, abri o meu Instagram e o senhor não tinha nada, nada. Aí eu fiquei totalmente insegura e fui buscar uma outra indicação. Aí ela ainda falou, para sua sorte, a outra indicação era sua também. Até eu me chamo Felipe Coutinho, ela falou que a amiga dela ainda mandou assim, doutor Peitos Coutinho, porque eu faço muita mama. Aí ela falou, aí eu falei, não, peraí, 2 amigas, eu vou dar uma chance para esse cara. Aí ela voltou. Do dia que ela me contou essa história, eu comecei, falei com o Sam Cruz, falei, não, vamos começar a gravar os vídeos, como que é? Daí ele falou, olha, isso aí é um processo, você tem que ganhar experiência, começar a gravar, fazer os filmes. E mesmo assim, eu me sinto muito, assim, na minha geração, quando eu comecei, fui super criticada. Ah, você entrou nessa, não sei o quê, de jeito nenhum e tal. Todo mundo que falou de mim, hoje tem o seu Insta, faz seu filminho, a sua comunicação. É impressionante, não tem volta. É a forma como as pessoas se comunicam. Agora, a gente, né, dessa faixa da geração, eu não sei se tem alguém que foi assim ágil e teve a disponibilidade, porque um pouco também é a comodidade da gente já ter uma clínica consolidada, comparando com o cara que não tem nada. O cara que está entrando no mercado agora, ele falou assim, eu não tenho nada, então eu tenho isso ou eu não tenho nada. E é impressionante como esse modelo que você criou e que outros criaram é de sucesso. Eu estou impressionado com a força que a mídia social tem. E você acha que isso vai continuar? Vai ter mais algum estágio? Vai mudar alguma coisa? Como que você está vendo o futuro desse tipo de comunicação? Porque agora, quando poucos tinham, era uma vantagem. Agora que todo mundo tem, como é que fica? Sim, é. Então, as coisas vão continuar sendo como são. Não tem como mudar mais, não tem mais volta, né? A gente precisa pegar o jeito. Porque tem até uma frase que eu falo, que é o seguinte, Felipe, muita gente fica até chocada, né? Mas, obviamente, eu sei que ser um bom médico é a principal coisa. Mas uma coisa que eu falo até para os meus mentorados é o seguinte, você hoje, se você quiser vender essa cirurgia plástica, e vendendo você se torna melhor, né? Porque você faz mais e você se torna melhor, você precisa
ser um produtor de conteúdo de qualidade que vende cirurgia plástica. As coisas meio que se inverteram. Você não é um cirurgião plástico de qualidade que precisa produzir conteúdo. Então, o grande cara, ele vai ser um produtor de conteúdo muito bom, Entendi. que naturalmente vai vender cirurgia plástica. E isso vai tornar o cirurgião plástico ainda melhor, né? Então, assim, é uma Identificar inversão que de ele vai valores que às apoiar vezes mais, choca. vai ficar melhor. Exato. Então, assim, é um fluxo. E, assim, esse negócio do blogueirinho é muito comum, né? Isso, eu já fiz post, mas eu achei que tinha passado essa época, mas ainda tem gente que ainda tem essa visão, né, do blogueirinho, mas o que te chamam de blogueirinho vão te pedir opinião depois. Já fiz um post exatamente igual você falou. E, assim, Agora, a produção de conteúdo... pode falar. Não, pode falar, pode falar. Não, eu ia perguntar para você como fica a instituição nisso, como que seria para a gente trazer essa força da mídia social para uma instituição, porque o que eu enxergo, por exemplo, durante muito tempo o cirurgião plástico era dono das cirurgias, da maioria dessas cirurgias que hoje todo mundo quer fazer. Agora eu tenho uma percepção que é assim, a hora que o otorrino começou a fazer o nariz, mais pessoas operaram o nariz, mais pessoas querem fazer a cirurgia do nariz. Então, não é assim que a gente perdeu o mercado. É um mercado que cresceu tanto que tem para todo mundo. Então, essa questão de você divulgar, eu acho que é um ganha-ganha. Não tem essa Ganha-ganha. de ficar focado. Sim. Agora, uma dúvida que eu tenho, que é uma pergunta que tem surgido, dá a impressão, Diogo, que a pessoa tem que ser um cirurgião de uma única cirurgia. É essa a lógica da mídia social, que você tem que ser autoridade, daí você tem que escolher uma cirurgia e falar só dessa cirurgia e operar só isso? Como que fica isso? Vamos lá. Em relação a foco, né, isso varia muito, é muito individualizado. Eu falava muito de foco antigamente, o pessoal ficava assustado. Teve gente até que falou já, pô, Diogo, eu não fiz a mentoria porque eu ficava com medo de você. Mentorado que entrou depois de um tempo, falou, ficava com medo de você querer me botar uma cirurgia só. Mas não é bem assim, Felipe. O foco, ele é importante. Então, a gente hoje já é ciente de que dificilmente que você vai conseguir ser um cirurgião corporal e facial ao mesmo tempo. Certo. Eu acho que até tecnicamente isso é inviável se você quiser entregar uma cirurgia de qualidade. Então isso já passou, né? A nova cirurgia plástica é a cirurgia do contorno e mama, né? Mais ou menos é o que 90% das pessoas fazem. O foco ele depende de vários fatores, inclusive aonde o cirurgião plástico está localizado. Está no interior, o interior é mais desabastecido. Então o interior ele pode atender ainda o cirurgião mais geral, que faça várias cirurgias. Porque, às vezes, se ele reduz o foco, ele pode até perder procedimentos se ele reduzir, se ele focar em uma cirurgia só. Às vezes não tem nem público para ele. Então, muitas vezes, o cirurgião vai bem no interior, eu falo, mantém, né? Como cirurgião mais aberto, de contorno corporal e mama. Agora, na cidade grande, o foco ele é extremamente importante. Eu vejo isso que você falou na rinoplastia, né? Ampliou o mercado. Funciona muito bem. Tem vários mentorados em rinoplastia que são, talvez seja os cases de maior sucesso, sim, grandes. Um percentual até mais alto. Os cirurgiões plásticos de nariz vão muito bem. Um pouco por causa disso do foco, né? Eu falo, cara, cirurgia plástica com o nariz é muito difícil de você estabelecer. É a sua paixão o nariz? Vai no nariz. É a sua paixão o corpo? Vai no corpo, vai na mama. Né? Tem gente que Então, saiu em um ano e uma tinha 10, coisa, 12 cirurgias. Diogo, que eu acho que a gente tinha que trabalhar muito como instituição, como sociedade, que é assim, por um lado, as pessoas ficam falando, mas se eu não preciso fazer 6 anos de medicina, 3 anos de geral, 3 anos de plástica, se eu vou operar só nariz. Mas depende, porque o que eu entendi é que a grife cirurgião plástico ainda é o diferencial. Sim. Então, porque as pessoas falam assim, eu não vou fazer tudo isso, se eu quero só operar nariz, eu já vou direto para o nariz, ou eu já vou direto para a pálpebra, ou eu já vou direto para a lipo. Mas o que eu percebo é que não você tem que ser cirurgião plástico e se ultra especializar, se estiver num grande centro, numa pequena, numa área específica. Mas eu entendo Sim. que os outros especialistas que estão fazendo as nossas cirurgias, eles falam. O otorrino, ele fala, agora eu faço cirurgia plástica de nariz. Então, eu acho que o que a gente não pode esquecer é a força que tem o nome de você ser plástico. E é isso que eu acho que a sociedade tem que retomar,
esse ponto de referência, de que, afinal de contas, todo mundo quer ser cirurgião plástico. É isso que está acontecendo. Exato. E você tem uma arma, né, também. Se você é um rinoplasta que faz uma associação, isso é diferente, nunca vai ser copiado, né? Se você bota uma prótese de mama, às vezes, junto com o nariz e faz uma cirurgia mais rápida. Então, você tem associações também, isso gera um diferencial interessante para um rinoplasta, por exemplo, né? Então, o foco tem que ser muito bem pensado. É uma coisa assim, é importante, valoriza, mas isso pode ser muito feito através do próprio conteúdo que você expõe, né? As pessoas compram mais o que você fala mais, né? Você, às vezes não precisa abandonar, mas vai receber, às vezes a paciente, o marido vai querer fazer outra coisa, faça internamente no consultório. A gente tem que ter um foco de comunicação. A comunicação que ela pode ser bem direcionada para a paixão. Mas isso também depende de quantas cirurgias você já tem, né? Eu digo assim, quando você tem um número de cirurgia muito grande dentro de uma área, faz 80% de mastopexia. Legal, você é um especialista em mastopexia, eu já tenho campo para isso, né? As outras cirurgias estão até prejudicando a minha comunicação. Já faço 80% disso, para 100% é muito pouco. Às vezes, né, eu falar de outras coisas só atrapalha o meu rendimento. Vou fazer associação se precisar e tal, mas... Então, é bem complexo essa questão do foco, tá? Uma coisa da rede social. Você já se imaginou dando dando essa avaliação para uma sociedade? O que você acha que a SBCP tem que fazer para voltar a ter esse protagonismo, para a gente crescer globalmente como esse? Porque o que aconteceu? Individualmente as pessoas cresceram e a sociedade ficou para trás, o que é curioso, porque poderia ser ao contrário, a sociedade está super em evidência e carrega os sócios para se destacarem também. Mas agora a gente ficou para trás como sociedade. Qual caminho você acha que a gente deve seguir para recuperar esse protagonismo? Porque é uma queixa frequente. O Brasil sempre foi carnaval, futebol e cirurgia plástica. E agora a cirurgia plástica está na Colômbia, está na Turquia, está aqui, está ali. A gente não está mais tão em evidência como já foi no passado. Sim. Eu acho que é um pouco do que eu falei, do produtor de conteúdo Claro. que vende cirurgia plástica. Eu acho que a SBCP tem que pensar o marketing como quase uma ferramenta fundamental para a carreira do cirurgião plástico. Acho que a gente tem que perder o preconceito com o marketing, que ainda muita gente tem lá dentro, né? Eu dei uma palestra na Jornada Carioca do ano passado e me fizeram uma pergunta sobre o TikTok, né? Joe, o que você acha do TikTok? Eu falei, eu acho que é ótimo. Eu acho que é mais uma ferramenta interessante, né? Eu tenho um cliente aqui com 20% dos pacientes vindo do TikTok. Funciona sim, como todas as redes sociais, se você fizer bem feito, vão funcionar. Aí depois eu senti um burburinho, sabe? De que o TikTok, dancinha, o pessoal confunde ainda muito, né? É aquilo uma exposição desnecessária. E não é conteúdo. É o conteúdo que vai te fazer levar lá. Então, eu acho assim, a SBCP abrindo campo para mais aulas de marketing, talvez um congresso de marketing dentro da cirurgia plástica. Talvez aulas ali mensais ou bimestrais ou aulas trimestrais que possam trazer esse conhecimento importante de como passar o seu conhecimento, de como passar a sua autoridade através das redes sociais, de como fazer tráfego, né? Eu acho que seria um complemento fantástico. E talvez, dentro dessa mudança que a gente viu, eu reputo, uma das coisas mais importantes dessa mudança realmente são os colegas exponenciais. Alguns dos que você falou, que são meus mentorados, foram meus mentorados e abriram cursos, né? E isso uniu todo mundo. Só que todo mundo ponta solta, né? Cada um com um deles, né? Mas os grupos de WhatsApp se fortaleceram e tudo, então todo mundo cresceu junto. Eu acho que a SBCP tem que trazer, talvez, essa parte científica junto com essas pessoas, de alguma forma se associar a elas. Isso que eu acho que é a grande transformação. É até uma das plataformas da nossa chapa incrementar o marketing da sociedade e criar o hashtag SBCP para todo mundo que for cirurgião plástico e for publicar, colocar a hashtag da SBCP como uma forma de crescer. Mas eu acho que a gente tem que entender que hoje você tem que estudar anatomia, você tem que estudar os conceitos da cirurgia plástica, mas a divulgação, o marketing, ele tem quase que uma importância maior do que a sua formação médica.
Lógico que você tem que ter toda essa jornada para chegar até aqui, virar um cirurgião plástico, mas não parou aí. Você tem que se voltar para essas outras ferramentas, que é a forma de você comunicar com os pacientes, que a gente tem que aprender. E isso é maravilhoso, porque é muito dinâmico. E o médico é o cara que está preparado para aprender novidades, porque ele está o tempo inteiro se atualizando. Então, para a gente só tem que vencer o preconceito que veio com esse começo da mídia social e lidar com isso da melhor maneira. Nossa, isso aí eu concordo 100% com você. E acho que a gente tem que criar um espaço muito maior para marketing, para mídia social, porque o que a gente vê? Não adianta você ir lá e dar uma aula de 10 minutos e dar um montinho de aula de 10 minutos, que o cara fica com uma noção do que é aquilo. Mas para aprender mesmo, tem que ter a mentoria, tem que ter um fellowship, tem que ter uma coisa mais sólida e mais duradoura. Senão a gente não vai dar essa volta por cima. Sim. E a visão é essa, né? O preconceito antigo era de que estar na rede social era negativo para o cirurgião, para o médico e tudo. Na verdade, o que eu prego, inclusive na mentoria, para quem tem esse preconceito, quem entra na mentoria já sabe que não precisa ter, né? Mas uma coisa importante se falar é o seguinte: os bons, os cirurgiões plásticos, os membros da SBCP, né? Gente que tem credencial, que é credenciada, elas é que precisam aprender essa ferramenta para se destacar e elevar os bons, né? Porque a gente sabe, tem o joio, tem o trigo, né? Claro. Enquanto o trigo não estiver aparecendo e sendo chamado e fazendo cirurgia, o joio vai estar trabalhando bem o conteúdo, e a gente sabe o poder do conteúdo, como a gente falou, e vai estar fazendo besteira, vai estar operando errado, vai estar fazendo né, algum caos. Então, isso é uma visão importante, né? E Diogo, como é a sua visão atual? Porque existe toda uma comoção com o pré e pós, que você não vai virar nada se não postar o pré e pós. Você acha que o pré e pós é realmente o fiel da balança? É isso que define uma carreira de sucesso? A gente tem que vencer essa barreira do CFM de não poder postar o pré e pós para realmente alavancar a carreira, ou existe mais coisa além disso? Não, existem muitas coisas. Eu digo o seguinte, Felipe, o pré e pós ele é muito forte, muito forte. Eu vejo por resultados de mentorados, às vezes um vídeo com antes e o depois dá 30 directs, enquanto se você não faz isso, você não tem um resultado direto assim, tá? Mas não é exclusivamente isso. Eu acho, inclusive, eu penso o quê? Que a hora que a gente liberar isso, que é um movimento que eu acho que natural, que deve acontecer. Claro, nós também achamos. As coisas vão se tornar muito parecidas. Isso não vai se tornar mais um diferencial tão forte. Então, o conteúdo volta à sua importância, a técnica, o jeito de falar, a autoridade que você passa explicando aquilo. E resultado, a gente sabe que vai ter ótimos resultados, todo mundo tem muitos bons resultados. A diferença é poucamente, é difícil do público comum perceber. Quando a gente liberar antes e depois, vai ser uma liberdade importante, até principalmente em relação a outras especialidades, né, que é mais afrouxada, né, menos perseguida, como os próprios otorrinos, né, com a rinoplastia. O conselho nunca pensou em estética, então eles mesmo não estão muito ligando para isso, então postam mesmo, né? Dentistas com botox, Então eu acho essa competição desigual extremamente negativa. Então eu acho que a liberação é importantíssima, fundamental. Mas além disso, na hora que for liberado, a gente vai ver o que vai acontecer. E na minha opinião, é quase uma volta à importância do conteúdo, da técnica, do doutor falar bem, entendeu? Agora, é isso que vai diferenciar a verdade. Como que você imagina que vai ser a fiscalização de tudo isso? Porque eu já soube de gente que postou nariz de outro cirurgião falando que era dele, entendeu? Ou que fez Photoshop, ou que... Como que... Quem vai regular isso aí? Porque está muito solto por esse ponto de vista. E é até difícil de você mapear ou ter uma marca naquela documentação. Como você enxerga isso? Eu sei, Felipe, parte jurídica não é comigo, mas o que eu sempre pensei, mas do ponto de vista prático, né? Prático, assim, o que eu penso? Eu acho que pela minha percepção de fora, depois você fala se eu estiver enganado, tá? Claro. Eu sempre senti isso como quase que uma proteção ao cirurgião plástico, para ele não ter problema, para não ser promessa de resultado, para ele não ser processado. Eu acho que é assim,
é impossível você verificar e é impossível você dar uma chancela se aquilo é ou se não é. Eu acredito que isso não seria uma liberação real, porque seria travado. Quem está acostumado vai continuar apostando e vai ser a mesma bagunça. Eu acho que tem que ser autorresponsabilidade. Tá? Eu acho que cada um tem que se responsabilizar pelo que está fazendo. Né? A paciente vai te processar se você prometer um resultado. Se você botar um resultado que é de outro, ela pode descobrir. Então, eu acho que assim, tem que ser meio que autorregulamentado. Né? Cada um... O próprio mercado vai regular, né? Provavelmente. Eu acho que é isso. Tem que ter a liberdade de expressão. Se a pessoa se prejudicar em cima daquilo, se ela mentir, ela seja punida, né, pela própria lei, por tudo. Mas é uma coisa muito de autorresponsabilidade mesmo. Porque se a gente tiver que botar esse resultado lá, passar sobre uma verificação, tudo, é quase inviável. Já não dá Demorou, já perdeu. E quem está acostumado vai continuar apostando e as brigas vão continuar as mesmas, né? Eu acho que é ter uma autorresponsabilidade mesmo, como o odonto tem, né? As coisas já funcionam assim lá fora também. Diogo, como você está vendo esse fenômeno acho que chama Movie Maker, de você ter um profissional que te segue 24 horas? Como que é essa pegada aí? Conta um pouco pra gente, porque a gente sabe que tem alguns eventos, teve um cirurgião na jornada que o cara estava lá, filmou, ele chegou, desceu do carro, entrou no hotel, deu a aula, tomou um cafezinho. Como que você enxerga essa demanda? Assim? Será que todo mundo agora vai ter que ter um Movie Maker? É um pilar importante, viu, Felipe? É um pilar bem importante. Dentro vamos lá, se eu botar aqui a equipe de marketing que eu gostaria que um cirurgião que faz a mentoria tivesse, seria exatamente isso. Um videomaker, e aí pode tomar uma decisão, né? Não precisa ser seguindo o tempo todo. Pode ser combinado em centro cirúrgico tais dias, consultório no dia de primeira vez, fazer filmagem aí, né? O Ícaro tem dois videomakers, né? Ele que começou esse movimento do videomaker, é uma coisa muito interessante. Tem duas pessoas, eu acho, um viaja, outro faz. Isso funciona. Funciona muito bem porque vídeo é o grande fenômeno, né? Quando a gente faz vídeo, a gente está aparecendo para a pessoa. Então, o meu time normalmente tem um videomaker, tem um gestor de tráfego, tem um social media que faz essa parte de ajuda com postagem, essa parte de programar stories, de ajudar a construir stories. Então, essa é uma equipe ideal de marketing. O videomaker está muito incluído porque o vídeo é muito importante. Você vê, o TikTok é vídeo, o Instagram, a base é vídeo, o YouTube é vídeo. Eu penso, filosoficamente, que é o seguinte, né? Dentro da própria evolução da humanidade, primeiro era impresso, né? Jornal, depois veio o rádio, falado, e depois a televisão. A televisão que ficou. Então, era um movimento natural, né? O vídeo é o que todo mundo... Tem todas as camadas incluídas, né? Tem, você lê, você vê, você ouve, né? O cinema, né? O vídeo é mostrando o cinema, né? Tem a música, tem a locução, tem a cena. Exatamente. E tem uma outra coisa que a gente acabou não falando, que é o movimento que está acontecendo em relação antes e depois. O Instagram ele tá difícil para antes e depois. Então, mesmo com a liberação, o Instagram ele mudou muito a política dele. Ele está bloqueando muito pele. Ele está dizendo que o conteúdo é sensual. Então, mesmo com a liberação do antes e depois, o cuidado vai ter que ser grande dos próprios cirurgiões. Senão existe bloqueio, existe o shadow ban, que a gente fala, né, que é uma punição que eles não dizem que tem, mas tem. O algoritmo entrega menos. Então, tem toda uma adaptação que tem que ser feita. Não é mais igual os cirurgiões lá da América Latina, que botavam antes e depois um do lado do outro. Isso está mudando. Tem que ser feito com bastante critério hoje em dia, porque a nossa principal rede é o Instagram mesmo. Porque, como você falou, é o funil perfeito, né? É o funil de vendas mais perfeito que existe hoje. O Instagram é a rede social, né? Que é onde as pessoas estão. Então, antes e depois, ele mesmo sendo liberado, ainda vai ter uma luta aí para a gente poder fazer isso funcionar. Não vai ser tão descarado, não. E, Diogo, como você enxerga essa validação do profissional pelo número de seguidores? Explica pra gente um pouco, que todo mundo fala, mas é seguidor pago, mas a hora que você olha, você se impressiona. Eu vou olhar e falar, 120 mil seguidores, ou tem 6 milhões. Não, peraí, o que está acontecendo? Como que é essa dinâmica dos seguidores? Conta pra nós. Gatilho mental, né? Isso acontece comigo, com você, mesmo que eu saiba que isso é assim. A primeira informação tem meia dúzia de seguidores, entendeu? Então, aí eu falo, bom, temos que dar uma remexida geral nesse negócio. Mas sim. Conta É gatilho mental. Do seguidor. Como assim?
É o gatilho mental da prova social, né? As pessoas tendem a gostar, aquilo gatilho automaticamente dizer se é bom ou se é ruim, se tem muita gente consumindo, né? Então, se você vai num lugar, está viajando, tem 2 restaurantes, um com uma fila enorme e outro vazio, contraditoriamente, em vez de você ir no vazio, você vai esperar na fila porque aquele restaurante provavelmente é melhor. Então, quando você vê, a primeira informação que você pega é realmente o número de seguidores, né? Então, aquilo já faz, pô, é um cara importante. E aí, muita gente tem a noção de chegar e conferir comentário, conferir like, se é compatível, se não é compatível, né? Porque o engajamento é diferente do número de seguidores, que pode ser comprado, como você falou. Mas muita gente não tem essa manha de fazer essa busca. Mas ao longo do tempo, isso também, quando você compra seguidores, é muito prejudicial, porque você acaba não conseguindo construir alguma coisa em cima, né? O que conta mesmo é o engajamento, é o número de curtidas, de comentário, como as pessoas se envolvem. Rede social é relacionamento, né? Uhum. Ela tá ali todo dia, você criar intimidade. E uma coisa que eu falo em mentoria é o seguinte, a confiança está muito ligada à familiaridade, né? Vou dar um exemplo para você. Quem você mais confia hoje, Felipe, né? Talvez sua esposa, sua mãe, seu pai, os parentes mais próximos, o núcleo mais próximo. Depois desce um pouquinho, o grau de confiança diminui para os parentes um pouco mais distantes, os melhores amigos. Depois diminui mais um pouquinho para aqueles amigos mais distantes, os colegas, aqueles pouco conhecidos. Depois vai Então, existe uma gradação entre familiaridade, uma ligação entre familiaridade e confiança. Quanto mais familiar, quanto mais você vê a pessoa, mais confiança você tem nela. Isso vai decrescendo a familiaridade, vai diminuindo a confiança que você tem. E medicina é confiança, né? Para você fazer uma cirurgia plástica, você precisa confiar. E o que você tem que fazer? Usar a rede social e criar essa familiaridade. Por isso que as coisas levam um tempinho, 3, 4, 5, 6 meses, a pessoa vendo você falar. E é por isso que funciona tão bem, né? Porque o Instagram é um funil perfeito, Felipe. Você falou do funil. Se a gente bota um funil aqui, ó, vou desenhar um funil com as mãos aqui. Claro. O topo desse funil aqui, tem pessoas, né? Vamos lá. O funil, lá embaixo, ele tem a cirurgia que você fez. Ele tem um paciente que operou. Né? E em cima, ele tem pessoas que estão buscando um cirurgião plástico. Estão buscando. Existem muitas pessoas procurando um cirurgião plástico. Então, dentro desse funil, como é que a gente faz para essa pessoa entrar dentro desse funil da cirurgia plástica? Você tem que se tornar conhecido. Um monte de gente procurando, como é que você se torna conhecido? Aí o marketing vai responder. Pode ser outdoor, pode ser rede social, pode ser o tráfego, o anúncio que você faz, pode ser o Google e tal. Então, quando essa pessoa te conhece, ela entrou no seu funil. Certo. E aí, quando ela entrou no seu funil, ela hoje, ela te segue, né? Ela te conheceu através de um anúncio no Instagram, ela te segue. Ela te viu no outdoor, ela te segue. O Irã Sanches, que é um grande amigo e tem umas postagens muito bonitas, ele falou do engajamento. A pessoa te seguir é o engajamento? Ou o engajamento é mais do que seguir? O engajamento é mais, é quando ela se envolve, né? Quando ela curte, quando ela comenta, porque o segmento é uma coisa que reflete um pouco se ela gostou do que ela viu ali, mas ela pode seguir rapidamente e não engajar. O engajamento é esse grau de envolvimento que as pessoas têm. Se os seus stories são vistos, né? Se o seu conteúdo é curtido, é comentado, é isso que a gente busca cada vez mais. Então, dentro desse funil, né? Qualquer coisa no mundo hoje traz essa pessoa normalmente para um conteúdo. Provavelmente para o Instagram, principalmente, para o YouTube, para o TikTok, que são as principais redes sociais. Ela te seguiu, ela vai cair no Instagram e aí ela vai te acompanhar. Se você criar familiaridade, se você fizer ela se engajar, ela vem para o consultório. Depois converte para cirurgia e tudo, e finaliza o processo. Então, a rede social ela é um funil perfeito, porque a pessoa te conhece, ela te conhece através de anúncios na rede social, ela vai acompanhar seu conteúdo por um tempo, porque cirurgia plástica precisa de confiança, precisa de familiaridade, precisa de tempo de conversão. Eu falo muito, o Google ele não é metade do que o Instagram é para cirurgia plástica. Para outros profissionais, especialidades, gastro, né, cardiologistas, a pessoa vai no Google, está procurando, está precisando, ela vai, paga uma consulta e é atendida, ou tem um convênio. A cirurgia plástica não, é uma cirurgia muito mais cara, que precisa de um grau de envolvimento e de confiança muito grande. Então, ela precisa estar aqui na rede social te vendo, consumindo, até chegar a hora dela poder fazer esse procedimento com você. E a questão da vida pessoal? Porque eu sou da geração que você tinha que ocultar a vida pessoal por segurança. Nós somos uma geração, não sei quantos anos você tem, mas eu fui de uma época que as pessoas eram sequestradas, que ninguém podia falar nada e tal. E aí, da noite para o dia,
todo mundo fala onde está, onde foi, o que consumiu, e essa relação. Eu queria te dar duas coisas. Uma é da vida pessoal, de você expor a sua intimidade, e a outra, qual é a relação com o consumo das coisas caras? Como que você enxerga esses dois gatilhos? Já se é gatilho, mas é do envolvimento com a sua intimidade familiar, e a gente vê muito essa postagem da grife cara, do carro caro, do relógio caro. Como que funciona isso na mente Sim, das vamos lá. pessoas? Parte pessoal é uma coisa que acrescenta, mas não é fundamental. O mais importante é a parte técnica, mas gera ligação, gera identificação, né? Essa pessoa sabe que você é... Eu vou contar um caso. Minha esposa, ela acompanha mais 5 influencers mulheres de empreendedorismo e tudo. Teve uma vez que ela falou assim para mim, amor, olha, eu acompanho umas 5 meninas, e é uma percepção dela. Ela veio me falar porque ela sentiu isso. Eu acompanho 5 meninas empreendedores e tal, gosto muito delas, conteúdo muito legal e tudo, mas eu gosto de uma mais particularmente. Eu estava percebendo por que eu gosto mais dela. E um dos fatos é que eu conheço mais a vida pessoal dela, eu conheço o marido dela, eu vejo ela com os filhos, eu tenho um entendimento mais completo da vida dela, né? Então eu me sinto mais próxima dela. Então, a parte pessoal ela tem uma importância, uma relevância, tá? Que é uma relevância importante, vamos dizer, uns 30% dentro desse contexto. E a questão de segurança, Felipe, assim, eu tenho uma preocupação de não marcar colégio das minhas filhas, não marcar onde eu moro, eu gosto de evitar essas marcações para não ficar tão óbvio e tão fácil, né? Mas eu posto minhas filhas, eu posto minha esposa, eu posto um passeio, eu posto elas no colégio e evito isso. Depois que o primo rico mostrou a casa dele, de milhões lá, por dentro, onde ele mora, o ponto, sabe? Tem tanta gente relevante, né, dentro do mercado, tem milhões de seguidores, que não tem como não expor um pouquinho esse lado pessoal, senão as pessoas perdem esse quebra-cabeça, essa peça importante, sabe, de quem você é. E a gente sente falta do consumo do luxo? Do luxo? Como que entra nessa história? Então, Felipe, eu vou dizer que eu sou o cara que mais quebra esse paradigma. Por quê? Minha mentoria é cara e eu trabalho para cirurgiões plásticos que são a classe A, uma classe A. E o meu Instagram, se você for olhar lá, não é um Instagram de esbanjar. Os meus vídeos são na rua e na natureza. Eu sou totalmente anti o perfil do meu próprio público. Eu não uso relógio caro, eu não ostento, eu nunca mostrei nada com carro. Então, assim, eu mesmo quebrei esse próprio paradigma de que você precisa ostentar ou parecer ou ter um nível absurdo para poder ter os seus serviços contratados. Agora, obviamente, tem o básico da imagem, né? O cirurgião plástico precisa ter uma clínica bonita, se apresentar bem, ele está vendendo um serviço caro, as pessoas precisam, até porque tem uma questão de confiança envolvida. O cartão de visitas, né? A espessura do seu cartão de visitas, às vezes, faz a pessoa perceber que você é um cara preocupado, que a sua sutura vai ser detalhista, que você vai ter um atendimento muito bom, né? O jeito que a sua secretária fala. Então, a aparência que você passa, ela tem um reflexo do que ela vai pensar, do que ela vai receber. Então, tem a sua relevância. Mas, obviamente, você tem que ser você, né? Se é uma pessoa simples no dia a dia, ela pode mostrar andando na praia, de bermuda e tudo, dormindo, deitado na cama, né? A rede social cancelou esse negócio de que você não pode... se você for ver hoje os meus stories, vou estar lá, eu estou descabelado de manhã, porque eu estou em obra aqui, eu falei, não achei o pente, faz uma pergunta aqui para mim, que está difícil gerar conteúdo nessa confusão. Eu estou descabelado. Claro. Então, assim, de pijama, tudo, é gente como a gente, né? Né? Que não é tão ensaiado, então dá Exato. por não ser ensaiado. Eu recebi uma pergunta do Dalton. O Dalton é um craque do nariz, está com um evento agora em Foz do Iguaçu, é um cara que é da linha desses jovens talentos que tiveram um crescimento exponencial. E ele está me perguntando sobre o DEPRO. O DEPRO é tipo um departamento que controla os cirurgiões plásticos em relação ao que pode e que não pode. Eu acho que ficou assim, bem entendido que daqui para diante a gente vai deixar essa regulação com o CFM, que é o órgão máximo que vai determinar o quanto ele vai fiscalizar e de que maneira fiscalizar.
E a gente entende que o DEPRO, ele tem que ter, talvez, um caráter educativo. Talvez a gente tem que também ter uma fiscalização das aberrações, que a gente já viu coisas do TikTok, Sim, dancinha, coisas assim sim. que eu acho Com até... fuso de pele, né? Da É, abdominoplastia pendurada. mas sabe, de verdade, eu não massacro essa cirurgiã. Eu acho que as pessoas elas estão se expondo pela primeira vez para essa mídia social tão poderosa e às vezes a pessoa passou um pouco da medida. E eu acho que ela podia se retratar, fazer um depoimento de retratação e reequilibrar o caminho dela. Também não acho que é Sim, assim, nossa, esse drama todo. Eu acho que para isso que deve ter um DEPRO que seja um regulador, que te chame e fale assim, olha, cara, eu acho que você está passando um pouco do limite do razoável, isso vai comprometer a imagem do cirurgião plástico, vamos rever isso aí, vamos fazer de uma outra maneira, vamos se matricular no curso do Diogo, entendeu? Vamos fazer uma coisa que seja a favor do sócio e não punitivo como sim, acabou. Mas isso também, eu agora vou usar esse espaço para dizer, eu acho que a gente entende que esses fenômenos que surgiram da pandemia para cá, a sociedade está mudando numa velocidade absurda. Então, são verdades que naquela época poderia fazer sentido para aquele grupo. E o que eu acho importante é a gente estar com a cabeça aberta para mudar em tempo hábil. Então, eu assim, nossa, naquela época a gente achava terrível fazer a mídia social. Mas no minuto a gente aprendeu, opa, não é mais horrível. Agora é a coisa mais legal do mundo. E você tem que se recalcular. A gente brinca muito aqui em casa, quando você erra o caminho do Waze, que ele fala recalculando. Então a gente tem que estar o tempo inteiro recalculando a rota, porque é muito rápido, muito dinâmico. E eu acho que isso que é importante de ter um grupo jovem na direção da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para ter essa percepção da mudança rápida, que você tem que se atualizar e aquele caminho que estava indo naquela direção agora é outra. Tem que ter essa agilidade, essa humildade de enxergar. Bom, fazia sentido, não fazia, que nem você falou. Ah, o TikTok. Ah, não presta. Não, presta. Você pode usar a ferramenta de uma maneira organizada, que vai ter. Não é obrigado agora. Eu fiquei, quando você falou do TikTok, eu falei, puta, só falta eu e a Chapa fazendo dancinha agora para ganhar visibilidade. Não é exatamente isso que você quis dizer, certo? Não que não fosse viralizar, mas não é por aí, né? não, não necessariamente, já. Não, não precisa. É conteúdo, né? Todo lugar que você se expõe com conteúdo, as pessoas estão vendo a sua autoridade, né? Dancinha pode funcionar, também não demoniza a dança. Legal Claro, demais. Tem gente claro. que faz e que aquilo se adapta a ele e funciona também, né? É isso, é dar liberdade para as pessoas poderem expor e fazer, né? Mas a questão do DEPRO é interessante, porque é um pouco isso que aconteceu, né? Vocês têm órgãos reguladores que acabaram pegando muito no pé do próprio cirurgião plástico, que outras sociedades de outras especialidades não tinham, né? Então acabou ficando um pouco mais difícil para vocês do que para outras especialidades, como o otorrino, por exemplo, que não tinha esse hábito, né, Exato. de estética, de antes e depois. Então acabou deixando Não, leve. Aí o é, CFM que deu o jeito dele, né? exato. E aí a gente teve que lidar com a realidade do dentista, que tem uma outra perspectiva completamente diferente. Então Sim, é isso que eu acho, que a gente tem que estar atento para reagir rápido e, sim. e encontrar o nosso caminho. Sim, eu, por uma época, um tempo atrás, eu lembro que eu fiz um story, inclusive, que eu tirei um print de um cirurgião plástico da América do Sul anunciando aqui no Brasil com o resultado. Olha que injustiça para você, né? É, As é, pessoas podiam estar viajando para lá para fazer a cirurgia plástica porque ele estava exibindo o resultado, porque ele estava usando essa arma que aquilo era impossível usar. não, Então, essa exato, e eu falei com alguns cirurgiões plásticos, o Manfrim e o mesmo o Marcelo Araújo, que é um fenômeno da cirurgia plástica nacional, um cara incrível. Ele falou, veja, os americanos, eles podem colocar o depoimento da paciente, a foto dela antes, o vídeo dela antes, o vídeo dela depois e tal. Qual a chance, sabe, de uma pessoa que mora em Nova York entrar na mídia social do cara que mostra tudo, entrar na minha que não mostra nada, comprar uma passagem e vir para cá? Tudo bem, ela pode vir porque a amiga dela operou comigo, mas em termos
de conquistar o mercado global, a gente ficou muito prejudicado. Muito. E vários colegas que se desligaram da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica foi justamente, como o Manfred me falou, não, eu estou enxergando o mercado global, não estou mais preocupado com o Brasil, estou preocupado em atender gente do mundo inteiro. Então, é uma mídia diferente. Então, isso que a gente tem que estar atento. Se a gente quer voltar ao protagonismo, a gente tem que rever todo o nosso marketing para poder ocupar o espaço. E uma outra coisa que eu falei numa outra live que eu achei muito pertinente é assim, tem coisas que a instituição tem que divulgar. Por exemplo, o André de Mendonça está na nossa chapa, ele é de Maceió. Quem tem que fazer propaganda das praias de Maceió, de Alagoas, é o Estado, é o governo. Então, você tem que ter uma instituição que tem um tipo de uma divulgação que fala, aqui é o lugar para você passar o verão. Não dá para você querer que o dono da pousada conquiste o mundo vendendo a pousadinha dele. É uma escala, entendeu? Então, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem que ocupar esse espaço de divulgar a cirurgia plástica mundialmente. E aí, quando as pessoas sensibilizadas com esse movimento falam assim, pô, legal, para que praia eu vou? Aí ela vai entrar e vai encontrar os cirurgiões. Isso eu acho que a gente tinha que fazer. Muito legal, a visão é muito boa, exatamente isso, né? Foi um pouco do que eu falei, você está citando o Manfred, né, que é excelente. O curso que ele dá e todo esse crescimento dele se baseou muito nisso também. Ele posta resultado algumas vezes e tal. Você vê que é um grande cirurgião, os colegas acabam sedentos por aquilo, né? É um pouco isso. Se a SBCP for a vitrine da cirurgia plástica brasileira para o mundo, ela só pode ser mostrando o fruto prático da cirurgia plástica, que é o resultado. Né? Exato. Não tem como fugir disso, Não tem como mais mudar, né? Deixar isso. Eu acho que eu ficaria batendo um papo com você infinito, entendeu? Já estou querendo pedir uma bolsa do curso do marketing do bisturi. Eu já estou arrependido de não ter me inscrito quando eu encontrei um colega que estava com você. Já estou achando que eu comi barriga, como se dizia antigamente. Queria agradecer muito do seu tempo. Queria dizer que nós, da Chapa 2, estamos empenhados em abrir a cabeça, sabe? Por isso que a gente está conversando com você. A gente quer entender os fenômenos que aconteceram na cirurgia plástica, dessas pessoas que tiveram um destaque incrível e aprender com vocês e trazer essa expertise para a instituição para que outros também tenham esse sucesso que poucos tiveram. Então, muito obrigado. Quero que você dê as suas últimas considerações para a gente encerrar a nossa live. E muito feliz, muito entusiasmado com tudo que eu ouvi de você e com a perspectiva da gente estar no comando dessa sociedade no ano que vem. Maravilha, Felipe. Que tudo dê certo, os seus pensamentos e diretrizes, as propostas que você tem são maravilhosas. Eu acho que vai ser ótimo para todo mundo, vai ser ótimo para a sociedade. Eu acho que você está com propostas muito legais. A gente conversou muito antes aí, eu já sei de muitas coisas, né, dessa nova SBCP que você propõe aí, né, onde as pessoas queiram fazer parte, onde sejam novamente o clube que agregue todo mundo, né, que traga todo mundo para dentro, que traga a cirurgia plástica brasileira, sempre foi uma das melhores do mundo para esse patamar que ela merece ter. Isso vai ser conseguido, certamente. A gente vai chegar lá. A cirurgia plástica está crescendo muito, a sociedade vai acompanhar agora com tudo. Prazer foi meu. Pode contar comigo o que precisar e se você se eleger, tudo vai dar certo. Eu tô junto. Qualquer coisa que precisar, só me chamar, tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Maravilha, Felipe. Tchau, tchau. Tchau. Prazer. Tchau, tchau, amigo.